E o que é modelagem? Modelar é descrever matematicamente algum fenômeno. A ferramenta mais usada para modelagem são as equações diferenciais, né, que a gente vai ver um pouquinho mais adiante no curso. Mas já dá para começar a fazer alguma coisa com o que a gente já tem, com integrais. Vamos ver alguns exemplos? Aqui nesse nosso primeiro exemplo, a gente está com um ecossistema onde foi introduzida uma nova espécie. E o que é dado para a gente é a taxa de crescimento da população, né, dessa espécie nesse ecossistema, nesse lugar. Então, a taxa de crescimento, velocidade de crescimento é de t menos 3 sobre 5, t é a quantidade de meses após a introdução. Ele diz, o exercício diz que foram introduzidos 150 indivíduos e quer saber qual é a população após um ano da introdução da espécie. Né? Um ano, como t são meses, um ano são 12 meses. Então, o que a gente quer saber, na verdade, é se P de t é a população após t meses da introdução. O que a gente quer achar é P de 12, né? 12 meses. Mas primeiro eu preciso achar essa função P. E o que é dado é a velocidade, né, a taxa de crescimento. Ou seja, o que é dado é a derivada de P. Então, o que eu sei é que P' é t menos 3 sobre 5. Deixa eu botar um respzinho aqui. Para quem lê depois, fica meio óbvio que... né? Que aqui já é o desenvolvimento. Mas, enfim, o que foi dado para a gente foi essa taxa de crescimento, ou seja, a velocidade. Então, se eu quero achar a função P, e eu tenho P', o que eu tenho que fazer é integrar. Então, P de t é a integral de t menos 3 sobre 5, dt. Essa é uma integral fácil, né? Será que eu viro a folha? Deixa eu escrever ela assim. T sobre 5 menos 3 sobre 5 dt. Deixa eu virar a folha. Integral de t ao quadrado sobre 2, mas já tinha um 5, então 10. E aqui 3 sobre 5 é uma constante, essa integral dá 3t sobre 5, mais c. Então, essa é a minha função P de t, ou seja, o meu P de t é t ao quadrado sobre 10, menos 3t sobre 5, mais essa constante c. E o que a gente usa para determinar essa constante c é o outro dado que foi dado para a gente, né? Ele disse que a introdução, no momento da introdução, foram introduzidos 150 indivíduos. Ou seja, no início da medida, né, no instante da introdução, ou seja, t igual a 0, a quantidade de indivíduos era 150. Então, 150, substituindo t igual a 0 aqui, é 0 ao quadrado sobre 10, menos 3 vezes 0 sobre 5, mais c. É claro que isso me diz que c, é 150. Então, se eu achei o c, e a função que dá a quantidade de indivíduos da minha população, t meses após a introdução da espécie, é, faltou igual, t ao quadrado sobre 10, menos 3t sobre 5, mais c, eu acabei de descobrir o c, 150. Não foi isso que foi pedido, né? O que foi pedido é a população após um ano da introdução da espécie, ou seja, quando t igual a 12. Então, eu estou com 12 ao quadrado sobre 10, menos 3 vezes 12 sobre 5, mais 150. Fazendo essa conta, 12 ao quadrado, 144, está dando para ver, mais ou menos, sobre 10, 3 vezes 12, 36 sobre 5, mais 150. Aqui vai me dar 14,4. Aqui, 72 divididos por 10, 7,2, mais 150, né? 7,2 mais 150, ou seja, 157,2. Nota que é um pouquinho esquisito, né? São indivíduos, eu estou contando quantos animais, quantos bichos, quantos
indivíduos daquela espécie estão lá depois de um ano. Então, esse vírgula é um pouco esquisito. Mas isso é porque é um modelo, né? É uma aproximação. Não existe 0,2 indivíduos. Mas é uma aproximação, ou seja, aproximadamente 157 indivíduos. Então, qual é a resposta? Após um ano da introdução da espécie, existem aproximadamente 157 ou 157,2, se eu preferir, indivíduos. Essa vírgula que não faz sentido aqui acontece com frequência quando a gente está tratando de modelagem, porque a gente está pegando um fenômeno que é, por exemplo, discreto, né? Eu estou contando indivíduos, mas estou vendo como uma função contínua. Então, às vezes acontece de ter uma quebrada assim, e aí a gente aproxima, o que a gente quer é uma aproximação, né? Uma modelagem nunca é precisa, é sempre aproximação, e a aproximação é tão boa quanto o nosso modelo é bom. Nesse segundo exemplo, a gente está considerando uma partícula se movendo em linha reta, e a aceleração dessa partícula é dada por uma função em função de t, né? T é o tempo percorrido. Não tem aqui as unidades, então, digamos, sei lá, t segundos, t o que seja. É dado também a velocidade inicial da partícula, a partir de um instante que a gente começa a medir, digamos, e a gente diz que a partícula está no ponto inicial quando eu começo a medir, ou seja, d de 0 é 0. E o que a gente quer é a função deslocamento, a função distância percorrida pela partícula. Então, a gente quer a função d. A gente sabe que a derivada da função distância é a velocidade. Mas não é dada a função velocidade, o que é dada é a função aceleração. A derivada da velocidade é a aceleração. Ou seja, a gente tem que d' de t é v de t, mas essa função v não foi dada, o que foi dado é a. E a é a derivada de v. Então, o que eu sei é a. Eu quero v para poder achar d, então o que eu vou fazer é integrar a, aí eu vou achar v. E depois eu vou integrar v para achar d. Subir um pouquinho. Então, a função v de t é a integral da função aceleração. A função aceleração que foi dada foi 6t mais 4. Uma integral fácil de fazer. A integral de 6t dá 6t ao quadrado sobre 2, deixa eu já escrever assim, 3t ao quadrado, mais 4t, mais c. Bom, para eu poder integrar de novo aqui, deixa eu primeiro achar esse c, né? A gente acha esse c olhando a velocidade inicial. Foi dado que a velocidade inicial é 6. Então, como? Não está dando para ver. Como v de 0 é 6, substituindo t por 0 aqui, eu vejo que 6 é 3 vezes 0 ao quadrado, mais 4 vezes 0, mais c. Ou seja, essa minha constante é 6. Então, a função que dá a velocidade, função v de t, é 3t ao quadrado, mais 4t, mais 6. E agora, se eu tenho a função que dá a velocidade, eu consigo achar a função que dá o deslocamento, né? De novo, o que eu tenho que fazer é integrar. Então, a função que eu estou querendo de verdade é a integral de v de t. Ou seja, a integral de 3t ao quadrado mais 4t mais 6. Com respeito à variável t. Integral de 3t ao quadrado vai dar 3t ao cubo sobre 3. Deixa eu botar logo 3. Perdão, deixa eu botar logo t ao cubo. Integral de 4t, 4t ao quadrado sobre 2. Deixa eu botar logo 2t ao quadrado. Integral de 6, que é 6t, mais uma outra constante, que eu tenho que achar também. E como é que eu faço para achar a constante? Eu olho o que foi dado sobre o deslocamento inicial. Foi dado que o deslocamento inicial é 0, ou seja, no início a minha partícula estava no ponto 0. Então, como d de 0 é 0, substituindo na minha função d de t, eu fico com 0 igual a 0 mais 0 mais 0 mais c. Então, 0 igual a 0 mais 0 mais 0 mais c, ou seja, essa minha constante aqui é 0.
Então, a função procurada, a função que dá o deslocamento, é, e deixa eu colar que eu já não lembro mais, t ao cubo mais 2t ao quadrado mais 6t, t ao cubo mais 2t ao quadrado mais 6t, mais a minha constante, que é zero. Deixa eu nem colocar. Essa é a função que a gente estava procurando. Agora, nesses próximos exercícios, tenta fazer, pausa o vídeo e tenta fazer, depois assiste a resolução. Nesse nosso terceiro e último exemplo, a gente está com uma situação em que uma fábrica produz tecidos, e é dito que o custo marginal da produção é dado por essa função, para a produção de X metros de tecido. A gente tem um custo fixo de manutenção da fábrica, digamos, aluguel, IPTU, conta de luz, etc., que é de R$20.000, e o que a gente quer é o custo de produção de 100 metros de tecido. Antes da gente começar a fazer, deixa eu só observar. Custo marginal, essa palavra marginal, principalmente em economia, quer dizer derivada, quer dizer velocidade de crescimento, quer dizer taxa de crescimento. Ou seja, dizer que o custo marginal é dado por essa função é a mesma coisa que dizer que a derivada da função custo é dado por essa função. Sabendo disso, tenta fazer, pausa o vídeo, tenta fazer e depois assiste a resolução. Podemos fazer? Então, vamos lá. Como a gente falou, o que foi dado, na verdade, é a derivada da função custo. Então, o que foi dado é que C' de x é 5 menos 0,008x, mais, deixa eu botar aqui para baixo, porque é um monte de zeros, 1, 2, 3, 4, 5 zeros, 9x ao quadrado. E se é dado C', eu quero a função custo, o que eu tenho que fazer é integrar. Então, C de x é a integral disso daí, é a integral de 5 menos 0,008x mais 0,000009x ao quadrado dx. Integral de 5, 5x. Integral de x, x ao quadrado sobre 2. Tem esse 8 aqui, deixa eu botar 0,004x ao quadrado. Integral de x ao quadrado é x ao cubo. 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Vai ficar 9x ao cubo sobre 3, deixa eu já botar assim, 3x ao cubo, mais uma constante. E já C é minha função, não vou usar C como constante, não. Deixa eu usar, sei lá, K. K é uma boa constante, constante com K. O que foi dado para a gente achar esse K? Foi dado o custo fixo da fábrica, né? Ou seja, quando eu estou produzindo 0 metros de tecido, ainda assim eu tenho um custo de R$20.000. Então, eu sei que C de 0 é 20.000. Então, substituindo x por 0, aqui eu estou com 20.000, aqui eu estou com 0, 0, 0, 0 menos 0 mais 0, mais K, ou seja, esse meu K é o custo fixo, é 20.000. Então, a minha função C de x, a função que dá o custo de produção de x metros de tecido nessa fábrica, é 5x menos 0,004x ao quadrado, mais, vou botar aqui para baixo que é muito zero, 0,1, 2, 3, 4, 5 zeros, 3x ao cubo, mais esse custo fixo de 20.000. O que foi pedido? Foi pedido o custo de produção de 100 metros de tecido, ou seja, eu quero C de 100. O custo de produção de 100 metros de tecido é C de 100. Deixa eu virar, deixa eu caber direitinho a nossa conta. C de 100 é o quê? Minha função era 5x, então 5 vezes 100. E não era mais, era menos. 0,004x ao quadrado. Vou botar para cá. 0,004 100 ao quadrado. 0,1, 2, 3, 4, 5, 3x ao cubo. Então, 100 ao cubo. Mais
Deixa eu botar aqui para baixo mesmo. 20 mil. E bom, agora é fazer conta. Não é uma conta tão complicada, né? Tem um monte de zero vírgula, mas tem um monte de zero para cortar aqui, né? Aqui primeiro, 5 vezes 100, 500. Aqui eu vou ficar com 4 zeros, aqui eu tenho 3 para cortar, né? Ou seja, vai sobrar 4, né? Perdão. Aqui eu tenho 0, 0, 0, 0, que eu vou andar a vírgula 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Ah, não, vai dar 40. Aqui é a mesma coisa, eu tenho um monte de zeros, mas eu tenho 6 zeros, 6 vírgulas para andar, né? Tenho 6 zeros para andar vírgula, digamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, mais 3, mais 20 mil. E aí, agora é só completar a conta, né? 20.500 menos 40 mais 3. Deixa eu escrever assim, para eu não pegar a calculadora, que a gente está aqui no meio da gravação e tal. Menos 37, né? 40, 3 aqui e tal e coisa. Então, é 20 mil. 500 menos 37, aqui dá dando 40. Menos 63 reais. Esse é o custo de produção de 100 metros desse meu tecido. No próximo vídeo, a gente vai começar a ver integral definida.